Salve meu povo, eu sou o Juan Pereira e durante esse período de quarentena eu resolvi falar sobre esse magnífico esporte chamado futebol. E como eu acompanho bastante canais de futebol e percebo que o futebol daqui do estado do Pará não é muito comentado assim, eu decidi falar sobre a nossa contribuição para o futebol brasileiro e do mundo. Afinal, nossos clubes têm história e já colocaram muito time expressivo na roda. Então vamos lá para o top 5 jogos marcantes do futebol paraense. Para começar, em quinto lugar, vamos falar do nosso queridíssimo Águia de Marabá. Depois de ser campeão do primeiro turno do Parazão de 2008 e finalizando o campeonato sendo o segundo colocado da competição, o Águia se classificou para a Copa do Brasil de 2009 e na segunda fase pegou o Fluminense do Rio de Janeiro, que havia sido vice-campeão da Libertadores do ano anterior e era favoritíssimo para o confronto. Mas no primeiro jogo em Belém, o time de Marabá surpreendeu os cariocas e venceu por 2-1, com a presença de muitos marabaenses no estádio do Mangueirão. O Flu era treinado por Carlos Alberto Parreira e tinha bons jogadores em campo naquele jogo, como Fred, Conca e Thiago Neves. Mas logo no primeiro minuto de partida, o atacante Aleilson abalou as estruturas dos cariocas e abriu o placar. E ainda no primeiro tempo, aos 35 após pênalti em Flamel, Sinésio ampliou o marcador para o azulão. Aos 40 do segundo tempo, Fred descontou para o Fluminense, mas o jogo terminou com vitória do Águia e muita festa dos marabaenses. Porém, no segundo jogo a história foi bem diferente. O Fluminense, que decidiu em casa, acabou vencendo por 3-0 e seguiu na competição, mas não anulando o feito histórico da equipe marabaense. Em quarto lugar, da região do Carajás, nós vamos para a região do Tapajós, onde o São Raimundo de Santarém surpreendeu o Botafogo do Rio de Janeiro. Após ser o vice-campeão do Parazão de 2009, a Pantera se classificou para a Copa do Brasil de 2010, onde enfrentou na primeira fase da competição o Botafogo, que naquele ano foi o campeão carioca. O Fogão era treinado por Joel Santana e ainda contava com os ídolos Jefferson, Louco Abreu e Herrera em campo. E no jogo de ida no Colosso do Tapajós, o São Raimundo venceu por 1-0, com gol de Branco aos 23 do segundo tempo, deixando as vidas dos cariocas bem complicadas. No segundo jogo no estádio do Engenhão, o Botafogo venceu a Pantera por 4-3, mas devido aos critérios dos gols fora de casa, o resultado daria a vaga para o time paraense. Mas, por ter escalado 3 jogadores irregulares na primeira partida, o time de Santarém foi penalizado por 6 pontos após decisão do STJD e acabou sendo eliminado da competição. A vida da Pantera não é muito fácil não. Em terceiro lugar, no fundo do baú, nós vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B de 1985, onde a nossa tradicionalíssima Tuna Luso brasileira daqui de Belém era a única representante do Pará no torneio. E a Águia Guerreira do Souza não decepcionou. Após se classificar para o triangular final da competição junto com o Figueirense de Santa Catarina e o Goitacás do Rio de Janeiro, a Tuna venceu os 2 primeiros jogos e só precisava de uma vitória para se sagrar o campeão. Mas o grito de vencedor foi adiado pelo Figueirense, que venceu o terceiro jogo por 3-2. Mas em casa, a Tuna enfrentou o Goitacás no Mangueirão com a presença de 12 mil torcedores. E aos 14 do segundo tempo, Luiz Carlos abriu o placar para os tunantes. Mas 2 minutos depois, Gaúcho Lima empatou para os cariocas com um golaço de falta. Aos 23 minutos, Paulo Guilherme colocou a Águia à frente do placar novamente. E aos 31, Ronaldo ampliou a vantagem. Aos 33, Souza descontou para o time do Rio e terminou 3-2 para a Tuna Luso, o que resultou no título da Taça de Prata de 85 e o acesso à Elite de 86, e tornando a Águia Guerreira o primeiro clube paraense a conquistar um título nacional. Nada a ver esse 2 aqui. Nossa, nada a ver, nada a ver. Você sabia que agora você pode ganhar? E os times cariocas não cansam de ter pesadelos com os clubes paraenses. E na segunda posição nós temos o Flamengo, comandado por Zico.
Em partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1975, o Flamengo recebeu no Maracanã, com mais de 30 mil torcedores, o Clube do Remo, de Alcine e companhia. E logo aos 34 do primeiro tempo, o Negão Motora abriu o placar para os azulinos. Mas aos 43, a estrela de Zico brilhou e ele empatou para os rubro-negros. Apesar da superioridade do clube carioca, foi o Leão Azul quem desempatou a partida, com gol de Mesquita aos 48 do segundo tempo, e sagrando o mais querido como o vencedor da partida. Um feito histórico para o futebol paraense, afinal, foi a primeira vez na história que um clube do norte do Brasil venceu um dos grandes clubes do Rio de Janeiro no Maracanã. Tal feito só se voltou a acontecer 26 anos depois, quando o próprio Clube do Remo venceu o Botafogo por 2-1. E em primeiro lugar, não podia ser diferente. Vamos lá para a Copa Libertadores da América de 2003, onde o Paysandu fez história ao vencer o Boca Juniors da Argentina em pleno estádio La Bombonera. Após conquistar a Copa dos Campeões de 2002 em cima do Cruzeiro, o Paysandu se tornou o primeiro clube da região norte do Brasil a disputar a Libertadores. Após uma excelente campanha, sendo o primeiro colocado do Grupo 2 de forma invicta, o Paysandu pegou o time argentino nas oitavas de final. A imprensa argentina subestimava a equipe paraense, chegando a fazer manchetes com fantasmas assombrando os jogadores bicolores. Mas aí, no dia 24 de abril de 2003, o Boca recebeu o Paysandu em seu estádio. E logo aos 21 minutos do primeiro tempo, o famoso juiz Carlos Amarilla expulsou o lateral Clemente Rodrigues do Boca e o atacante Robson, artilheiro do Paysandu. Logo após, o camisa 10 do Papão Wanderson também foi expulso após agressão. Mesmo com 9 jogadores em campo, o Paysandu abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo com o Yarley. E apesar da pressão do clube chinense, a partida terminou em 1-0 para o Papão da Curuzu. E o clube paraense escrevia seu nome na história junto com o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Mas no jogo da volta em Belém, com 60 mil torcedores no estádio do Mangueirão, um de seus maiores públicos da história, o Boca goleou o Paysandu por 4-2 e seguiu na competição, onde acabaria sendo campeão da mesma e campeão mundial do mesmo ano. Mas mesmo sendo eliminado, o Paysandu escreveu seu nome na história, assim como os demais clubes paraenses que também foram citados no vídeo. Se você gostou, eu peço que curta, comente e compartilhe com seus amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que eu fiz com muito carinho. Ao longo do tempo eu vou fazer mais vídeos com outros assuntos. Eu também estou aberto a sugestões de vídeos e esse foi o primeiro. Me sigam aqui nas redes sociais e até o próximo vídeo, isso se for do gosto de vocês. Valeu!